Bom dia, turma, tudo bem? Vamos iniciar hoje nossa matéria de português. E a nossa aula de hoje nós vamos tratar na página 56. E o que nós vamos ver na página 56? Um texto instrucional. Bom, para começar a história, o que seria um texto instrucional? Pela palavra instrucional, nós já começamos a entender que trata-se de um texto que vai nos dar instruções a respeito de alguma coisa, seja ela qual for. Vamos pensar numa determinada situação. Vocês estão em casa, estudando, fazendo as atividades e deu aquela fominha. Nossa, que vontade de comer um bolo de chocolate. Ok, mas nem sempre a gente tem na memória toda a receita de como fazer o bolo. E sabe como é que a gente vai resolver isso? Através de um texto instrucional, ou seja, como eu havia falado, receita. Ele vai passar exatamente os ingredientes e as instruções de como a gente deve fazer aquele bolo, passo a passo. Ali na nossa página 56, vocês podem observar que ela traz uma instrução de um joguinho para fazer em família. Às vezes a gente está fazendo uma viagem de carro, às vezes a gente está fazendo um passeio e tá aquele silêncio, aquela monotonia e a gente pensa, vamos brincar de alguma coisa. Então esse jogo diz assim, emplacando frases, dificuldade, nível 4 estrelinhas. Jogadores, quantas pessoas quiser. Então ele tem a dica número 1, que é, se estiver dentro do carro, observe as letras da placa de um carro de um veículo próximo. Vem a dica número 2, tente criar uma frase engraçada que contenha palavras que começam com as letras que seriam as da placa do carro. A 3, primeiro jogador criar a frase, marca o ponto. O desafio é, escolha 2 placas e forme uma frase com 6 palavras. Se estiver sozinho, você pode fazer essa brincadeira sozinho, mas não pode quebrar as regras. E o vencedor é quem conseguir pensar em mais frases. Então, o que foi essa figura, o que foi essa brincadeira que eu acabei de ler? Foi um texto instrucional, as instruções de como a gente vai realizar aquela brincadeira. Bom, turma, as atividades desse conteúdo, elas serão feitas seguinte, baseado em tudo aquilo que a gente leu aqui, nesse joguinho, nós vamos responder a 2. É só quer saber como é que é o local ideal para ser realizada essa brincadeira. A 3. O texto apresenta brincadeira, então é para informar o leitor, para ensinar ou para apresentar diversas brincadeiras. Todas as questões da página 57 são baseadas na brincadeira que a prof passou do texto instrucional. Então é como se fosse uma interpretação de texto. Vocês vão observar o texto e coletar dados para responder. A página 58, a mesma coisa. Vocês vão continuar respondendo baseado no texto instrucional das brincadeiras. Bom, já na página 59, a primeira questão, vocês vão responder só até aqui, ó, página 59. E ela questiona assim. As instruções seriam as mesmas se por acaso fossem trocadas as ordens? Quando a gente trata de instrução, a gente tem que seguir uma ordem correta. Porque se eu for começar a falar sobre a receita do bolo, e primeiro eu falar assim, coloque no forno e depois bata no liquidificador. Não tem como, porque eu preciso começar a juntar todos os ingredientes, depois misturá-los, depois colocar na forma. Então as instruções têm que seguir uma ordem para que a gente saiba como fazer de uma forma correta e obter o resultado esperado. As atividades no livro de atividades é a página 24 e 25. E nele vocês vão fazer a mesma coisa. Vai ter a instrução de um jogo, e esse jogo é o jogo do detetive. Então vocês vão ler todas as instruções de um jogo e poder realizar as questões. Interpretação. Vocês vão ler, coletar os dados para responder na página 25. Então, o que é um texto instrucional? É aquele texto que vai trazer instruções pra gente. Seja de um jogo, seja para montar um brinquedo, seja para instalar algo em casa, para ligar uma máquina, seja para fazer uma receita. Esses textos eles trazem informações de
de uso, de montagem, de como jogar, de como realizar uma determinada atividade. Tá bom, turminha? Beijos e até mais!